Oi, eu sou a dona Joana, e hoje eu tô aqui com meus 80 anos, sentada num banquinho na frente da minha casinha, no interior de Goiás, olhando o céu vermelho do sol que está caindo devagar. Minha vida foi cheia de luta, de dor que corta o peito, mas também de um amor que me fez ser forte. Tem um pedaço dela, lá por 1975, que nunca sai da minha cabeça, e eu quero contar para você que está me ouvindo. Já aproveita e comenta aí de onde você está escutando essa história, tá bom? É uma memória pesada, de quando eu tinha uns 30 anos, cheia de coragem, mas carregando uma dor que ninguém devia sentir. Fica comigo até o fim, que essa história é de fazer chorar, mas também de mostrar o que a gente faz por amor e por quem precisa. Naquele tempo, eu morava com minha mãe, Dona Luzia, numa casinha de taipa que tremia com qualquer ventania. A gente vivia de roça, plantando milho e feijão para sobreviver. Mas o dinheiro mal dava para comprar um sabão, para lavar roupa. Eu tinha 30 e poucos anos, cabelo preto amarrado num rabo de cavalo e um fogo no peito para ajudar minha mãe, que já estava com os joelhos doendo de tanto trabalhar na enxada. Ela acordava todo dia antes do sol, com a mão calejada, e dizia: "Minha filha, a vida é dura, mas a gente não pode parar." Eu olhava para ela, com o coração apertado, e pensava: "Mãe, eu vou te ajudar. Tu não vai mais sofrer sozinha." Um dia, uma vizinha, a dona Neuza, chegou lá em casa, com um sorriso meio torto, e falou: "Joana, o seu Walter, aquele fazendeiro rico da cidade, tá precisando de empregada na casa dele, tu quer ir?" Eu senti um frio na barriga, mas também uma esperança danada. Minha mãe me olhou com medo e disse: "Minha filha, cuidado. Essa gente rica tem seus podres. E tu é tão nova." Eu segurei a mão dela, que estava tremendo, e falei: "Mãe, eu vou. É minha chance de trazer um dinheirinho para a senhora, para a gente comprar remédio para os teus joelhos." Ela chorou baixo, enxugando o rosto com um pano de prato, e disse: "Então vai, Joana, mas reza todo dia para Deus te guardar." Arrumei uma trouxinha com minhas roupas velhas, um vestido remendado e uma blusa que minha mãe costurou para mim. E fui para a casa do seu Walter, com o coração batendo forte, que nem tamborim. O casarão era bonito demais, com portão de ferro que rangia, um jardim cheio de flor amarela e vermelha, e um cheiro de café que vinha da cozinha e fazia a barriga roncar. Eu bati na porta, com a mão suada, e a dona Clara, a mulher dele, me recebeu. Ela era chique, com um vestido de renda e um olhar frio que me deu arrepio. Ela disse: "Joana, tu vai limpar a casa, lavar roupa e ajudar na cozinha. Entendeu?" Eu respondi: "Sim, dona, eu sei trabalhar duro. Pode deixar comigo." Ela me olhou de cima a baixo, como se eu fosse um bicho, e me levou para o quartinho dos fundos. O quartinho era pequeno, com uma cama de madeira que rangia, um baú para guardar minhas coisas e uma lamparina para iluminar a noite. Tinha um cheiro de mofo que entrava no nariz, mas eu pensei: "Tá bom, Joana, aqui é melhor que a roça, e tu vai mandar dinheiro pra mãe." Sentei na cama, com a trouxinha no colo, e chorei baixo, sentindo saudade da minha mãe e do canto do galo que me acordava de manhã. Mas eu enzuguei o rosto e falei: "Mãe, eu vou ser forte. Tu vai ver, eu prometo." No primeiro dia, acordei antes do sol, com o coração na boca, e fui para a cozinha. Lá, conheci a cozinheira, Dona Benta, uma mulher gorda e risonha que me abraçou e disse: "Bem-vinda, Joana. Aqui a gente rala, mas come bem. Tu vai gostar." Eu sorri, sentindo um calorzinho no peito, e ajudei ela a fazer o café. Tinha bolo de fubá quentinho na mesa. E o cheiro me lembrou a casinha da minha mãe. Dona Benta me passou uma faca para picar cebola e falou: "Seu Walter é bom patrão, mas gosta de tudo no lugar." E a Dona Clara vive na sala, bordando e recebendo visita. Tu vai ver, eu assenti, com os olhos ardendo por causa da cebola, e pensei: "Tá bom, eu dou conta." Enquanto a gente mexia as panelas, ouvi um passinho leve na porta da cozinha. Era a Lúcia, a filha do seu Walter e da Dona Clara, uma menina de uns 7 anos, com cabelo loirinho preso num laço azul e olhos tristes, que pareciam pedir ajuda. Ela disse: "Oi, Joana, tu é nova aqui?" Eu sorri e falei: "Sou, Florzinha.
Quer me ajudar a varrer o quintal? Ela deu um sorrisinho tímido, que mal mostrava os dentes, e ficou por perto, mexendo na terra com um graveto enquanto eu varria as folhas secas. Eu olhava para ela e pensava, essa menina é tão quietinha, parece que tá com medo de alguma coisa. A rotina era pesada pra caramba. Eu acordava antes do sol, fazia café, varria o chão, lavava a roupa no tanque com água gelada, que cortava as mãos e deixava os dedos vermelhos. Depois, corria para a cozinha para ajudar a dona Benta a fazer o almoço. Arroz soltinho, feijão com torresmo e uma carne de panela que eu nunca comia, porque a gente só pegava as sobras. Mas eu gostava da Lúcia ali comigo, quietinha, mexendo na terra do quintal, enquanto eu estendia as roupas no varal. Às vezes, ela falava, Joana, tu já viu o passarinho cantando de noite? Eu ria e dizia, não, Flor, mas se tu ouvir, me chama que eu quero ver. Ela parecia se soltar um pouco comigo, mas tinha um medo no olhar que eu não entendia ainda. Na hora do jantar, o seu Walter sentava na cabeceira da mesa, com cara de quem mandava no mundo, e a dona Clara ficava calada, mexendo o garfo no prato. A Lúcia comia de cabeça baixa, sem falar nada, e o silêncio era tão pesado que eu ouvia o barulho da lenha estalando no fogão. Eu servia a comida, com o coração apertado, sentindo que aquela casa tinha alguma coisa errada. Depois, ia para o quartinho, acendia a lamparina e deitava, ouvindo os grilos lá fora. Eu pensava na minha mãe, imaginava ela na roça, e chorava baixo, falando, Mãe, eu vou te ajudar, tu vai ver, eu prometo. Uma noite, a dona Benta ficou na cozinha comigo, lavando a louça, e cochichou. Joana, essa casa tem seus segredos. Fica de olho, viu? Eu ri, achando que era exagero, e falei, tá bom, dona Benta, tu tá vendo coisa onde não tem. Mas ela me olhou sério e disse, não é brincadeira, minha filha, tem coisa aqui que não presta. Aquilo ficou na minha cabeça, e eu deitei com peso no peito, sentindo que o casarão era bonito por fora, mas por dentro tinha uma sombra que eu ainda não conhecia. Uns dias depois, estava varrendo o quintal, com o sol quente na cabeça, quando a Lúcia veio correndo e se escondeu atrás de mim. Eu perguntei, que foi, Florzinha? Tu tá com medo de quê? Ela apontou para o seu Walter, que estava na varanda, fumando um charuto, e cochichou. Ele me chama de noite. Joana, eu não gosto. Meu coração gelou, e eu segurei a mãozinha dela, falando, calma, minha flor, tu está comigo agora. Mas eu olhei para o seu Walter, com aquele sorriso falso dele, e senti um arrepio que não explicava. Naquela noite, deitada no quartinho, ouvi um barulho estranho no corredor, como um choro baixinho. Levantei devagar, com o coração na boca, e vi a Lúcia saindo do quarto do seu Walter. De camisola, com os olhos cheios de lágrima, eu chorei escondido, sentindo que estava entrando num pesadelo que ia mudar minha vida para sempre. Eu estava começando a me acostumar com a vida na casa do seu Walter, mesmo com 30 e poucos anos de medo e saudade da minha mãe, me apertando o peito. Era 1975, e eu passava os dias varrendo, lavando roupa e cozinhando, com um sol quente do interior de Goiás queimando a pele. Hoje, aos 80 anos, sentada aqui, na minha varanda, em 2025, eu lembro de tudo como se fosse ontem, e o coração ainda dói. Aquela casa grande, que parecia tão bonita por fora, tinha uma sombra por dentro que eu estava começando a ver. E a Lúcia, aquela menininha de 7 anos, estava no meio disso tudo, com um olhar que pedia socorro sem falar nada. Depois daquela noite que eu vi a Lúcia saindo do quarto do seu Walter, de camisola com os olhos cheios de lágrima, eu não conseguia mais dormir direito. Acordava, no meio da noite, no quartinho dos fundos, com o coração batendo forte, imaginando o que estava acontecendo naquela casa. Eu acendia a lamparina, pegava o pano velho que minha mãe me deu e chorava baixo, falando, Mãe, eu estou com medo, mas eu não posso abandonar essa menina. Me dá força. O barulho dos grilos lá fora parecia me responder. Mas o silêncio da Lúcia, durante o dia, me assustava mais que qualquer coisa. Eu tentava puxar a conversa com ela, sabe? Estava varrendo o quintal, com a vassoura fazendo barulho na terra seca. E a Lúcia ficava por perto,
mexendo num graveto, desenhando na poeira. Eu dizia: Florzinha, tu gosta de brincar de quê? Ela me olhava com aqueles olhos tristes, o cabelo loirinho preso num laço azul que estava meio frouxo, e respondia baixinho: Gosto de brincar com minha boneca, Juana, mas ela está quebrada. Eu sorri, tentando animar ela, e falei: Então me mostra ela. Quem sabe a gente conserta? Ela correu para dentro e voltou, com uma boneca de pano, com um braço rasgado e um olho faltando. Eu sentei na escada do quintal, com ela do meu lado, e comecei a costurar o braço da boneca com uma agulha que a dona Benta me emprestou. Enquanto eu costurava, a Lúcia ficou me olhando, quietinha, e de repente falou: Joana, tu já teve medo de alguém? Meu coração parou por um segundo, e eu engoli seco, tentando não mostrar o susto. Respondi: Já sim, Flor, mas a gente sempre acha um jeito de ser forte. Tu já sentiu isso? Ela baixou a cabeça, mexendo no laço da boneca, e cochichou: Eu tenho medo de noite, Joana, quando meu pai me chama. Eu parei a agulha no meio do pano, sentindo um frio na barriga, e perguntei: Te chama para quê, minha flor? Mas ela só balançou a cabeça e disse: Nada, deixa pra lá. Eu segurei a mãozinha dela, que estava gelada, e falei: Tá bom, Lúcia. Mas se tu quiser contar, eu tô aqui, tá? Naquela tarde, o seu Walter apareceu na porta da cozinha, com um charuto na mão e aquele olhar que me dava arrepio. Ele disse: Joana, vai limpar meu escritório agora. Tá uma bagunça lá. Eu assenti, com o estômago embrulhado, e falei: Sim, senhor, já vou. A Lúcia, que estava do meu lado, segurou minha mão com força, como se não quisesse que eu fosse. Eu cochichei para ela: Calma, Florzinha. Eu volto rapidinho. Mas o jeito que ela me olhou, com os olhos cheios de medo, ficou na minha cabeça enquanto eu pegava o pano e o balde para limpar. O escritório do seu Walter era um quarto escuro, com móveis de madeira pesada e um cheiro forte de tabaco que entrava no nariz. Tinha uma estante cheia de livro que eu nunca ia ler e na parede, umas fotos antigas da família. Numa delas, a Lúcia era bebê, no colo da Dona Clara, que parecia triste até na foto. Eu passava o pano na mesa, com o coração apertado, sentindo uma energia ruim naquele lugar. De repente, ouvi um barulho na porta e me escondi atrás da cortina, com medo de ser o seu Walter. Mas era só a Dona Benta, que entrou e cochichou: Juana, tu tá bem? Esse lugar me dá arrepio. Eu saí de trás da cortina, tremendo, e falei: Tô, Dona Benta, mas esse escritório é esquisito pra caramba. Ela fez o sinal da cruz e disse: Tem coisa aqui que a gente não sabe, minha filha. Se cuida. Quando terminei de limpar, voltei pro quintal, e a Lúcia estava lá, sentada na escada, abraçada na boneca. Eu sentei do lado dela e perguntei: Tu ficou bem, Flor? Ela sentiu, mas não falou nada. Só encostou a cabeça no meu ombro. Eu passei a mão no cabelo dela, sentindo um amor que não explicava, e pensei: essa menina está precisando de mim. Eu não posso deixar ela sozinha. Mas o medo dela estava me assustando, e as palavras da Dona Benta não saíam da minha cabeça. Naquela noite, depois de lavar a louça com a Dona Benta, o seu Walter estava na sala, fumando e olhando para o nada, enquanto a Dona Clara bordava um pano sem falar nada. A Lúcia já tinha ido para o quarto, e eu estava na cozinha, secando os pratos, quando ouvi um barulho de novo no corredor. Meu coração disparou, e eu fui devagarinho, com o pano na mão, para ver o que era. Vi a Lúcia, de camisola, saindo do quarto do seu Walter outra vez, com o rosto molhado de lágrima. Ela me viu e correu para mim, me abraçando forte, e cochichou: Juana, eu não quero ir lá. Ele me machuca. Eu a abracei, chorando junto, e falei: Calma, minha flor. Eu estou aqui. Tu não vai mais ficar sozinha. Levei ela para o quartinho dela, deitei ela na cama e fiquei fazendo cafuné até ela dormir, com a boneca no peito. Mas eu não conseguia parar de chorar, sentindo uma raiva que queimava dentro de mim. Voltei para o meu quartinho, acendi a lamparina e chorei alto, agarrada no pano da minha mãe, falando: Mãe, ele está machucando ela. Eu vi nos olhos dela. Me ajuda a ser forte. Eu sabia que estava entrando num caminho perigoso, mas também sabia que não podia virar as costas para Lúcia. Aquela menininha de 7 anos estava pedindo socorro. E eu,
com 30 e poucos anos de medo, ia ter que achar coragem para salvar ela, mesmo sem saber como. Eu estava com 30 e poucos anos e já fazia umas semanas que eu tinha começado a trabalhar na casa do seu Walter, lá em 1975, no interior de Goiás. Depois que a Lúcia me contou que o pai machucava ela, meu coração não parava de doer. E eu chorava toda noite no quartinho dos fundos, pedindo força para minha mãe, que estava tão longe. Hoje, aos 80 anos, em 2025, sentada aqui na minha varanda, eu lembro daquela noite que mudou tudo, e as lágrimas ainda caem. Porque a dor que eu senti não some nunca. Eu queria salvar a Lúcia, mas mal sabia que o seu Walter ia me machucar também, e aquela noite me marcou para sempre. Eu estava cada dia mais perto da Lúcia, aquela menininha de 7 anos que parecia carregar o mundo nas costas. Durante o dia, ela ficava comigo no quintal, mexendo na terra ou ajudando a estender roupa no varal, e eu tentava fazer ela sorrir, contando história da minha infância na roça. Mas toda vez que o seu Walter aparecia, ela se encolhia e eu via o medo nos olhos dela, que nem um passarinho preso. Eu dizia: calma, Florzinha, tu tá comigo. Ele não vai te pegar. Mas por dentro, eu estava morrendo de medo, porque sabia que ele estava fazendo coisa errada com ela. E eu ainda não tinha coragem para enfrentar ele. Uma noite, depois de lavar a louça com a dona Benta, eu estava exausta, com as mãos doendo de tanto esfregar roupa no tanque. A dona Clara já tinha ido para o quarto. E o seu Walter estava na sala, fumando charuto e tomando cachaça, com aquele olhar que me dava arrepio. A Lúcia estava dormindo e eu fui para o meu quartinho, acendi a lamparina e deitei na cama de madeira que rangia. Eu estava quase pegando no sono, ouvindo o barulho dos grilos lá fora, quando ouvi a porta do quartinho abrir devagar. Meu coração disparou e eu sentei na cama, com um pano da minha mãe na mão, pensando que era a Lúcia precisando de mim. Mas não era ela, era o seu Walter, com a camisa aberta, o cheiro de cachaça forte e os olhos vermelhos que nem brasa. Ele fechou a porta e disse: Joana, tu é minha agora, cala a boca e obedece. Eu gelei, sentindo o corpo tremer, e falei: seu Walter, por favor, me deixa, eu não quero. Mas ele riu, um riso feio que me cortou a alma, e disse: tu acha que tem escolha, menina? Tu é empregada, faz o que eu mando. Eu tentei levantar, mas ele me empurrou na cama, com uma força que eu não podia lutar, e me segurou pelos braços, apertando até doer. Eu chorei alto, gritando: não, seu Walter, me solta. Eu não quero. Mas ele tapou minha boca com a mão, e eu senti o peso dele em cima de mim, me machucando de um jeito que eu nunca vou esquecer. Eu fechava os olhos, pensando na minha mãe, e pedia: mãe, me ajuda, me tira daqui. Mas ninguém ouviu, e ele fez o que quis, me deixando ali, quebrada, com o corpo doendo e o coração rasgado. Quando ele terminou, levantou, ajeitou a camisa e disse: se tu abrir a boca, Joana, eu acabo contigo e com tua mãe. Entendeu? Eu só chorei, encolhida na cama, sem conseguir responder. Ele saiu, batendo a porta, e eu fiquei lá, chorando até a garganta rasgar, com o pano da minha mãe molhado de lágrima. Eu me sentia suja, com vergonha, como se a culpa fosse minha, e pensava: Joana, tu não vale nada. Tu não conseguiu se defender. Mas aí eu lembrei da Lúcia, dos olhos dela cheios de medo, e falei: mãe, eu não posso desistir. Ela precisa de mim. Mesmo que eu tô quebrada, eu vou salvar ela. Eu levantei. Com as pernas bambas, lavei o rosto com água fria e deitei de novo. Mas não dormi. Só chorei, sentindo o peso daquela noite me esmagar. No dia seguinte, acordei com o corpo doendo e os olhos inchados de tanto chorar. Fui para a cozinha, com a cabeça baixa, e a dona Benta me olhou e disse: Juana, que cara é essa? Tu está bem? Eu menti, falando: tô sim, dona Benta, só dormi mal. Mas ela me conhecia e cochichou: se tiver alguma coisa, me conta, viu? Eu assenti, mas não consegui falar, porque a vergonha estava me engolindo. Fiz o café, varri o quintal, lavei roupa, tudo com o coração pesado, sentindo o olhar do seu Walter na varanda, como se ele tivesse ganhado um pedaço de mim. A Lúcia veio me ajudar a estender roupa,
e eu tentei sorrir para ela, mas estava difícil. Ela disse: Juana, tu está triste hoje? Eu segurei a mãozinha dela e falei: Não, Florzinha, é só cansaço, mas tu me alegra, sabe? Ela sorriu, e aquele sorriso me deu um fio de força. Eu olhava para ela e pensava: ele machuca ela, e agora me machucou, mas eu não vou deixar isso continuar. Eu juro. Naquela tarde, enquanto eu descascava mandioca na cozinha, a dona Clara passou por mim, com um bordado na mão, e nem me olhou. Eu queria gritar: Dona, teu marido é um monstro! Mas o medo me travou, e eu só chorei baixo, escondendo as lágrimas na faca. Naquela noite, deitei no quartinho, com a lamparina acesa, e chorei de novo, agarrada no pano da minha mãe. Falei: Mãe, ele me pegou. Eu não consegui parar ele, mas eu vou salvar a Lúcia, tu vai ver. Eu sabia que estava num lugar perigoso, que o seu Walter podia fazer pior. Mas também sabia que a Lúcia precisava de mim mais do que nunca. Aquela menininha de 7 anos estava sofrendo, e eu, com 30 e poucos anos de dor, ia ter que achar coragem para lutar por ela, mesmo com meu coração em pedaços. Depois daquela noite que o seu Walter me pegou, eu estava com 30 e poucos anos de dor, e vergonha me comendo viva, lá em 1975. No interior de Goiás. Eu chorava toda noite no quartinho dos fundos, agarrada no pano da minha mãe, pedindo força para aguentar e para salvar a Lúcia. Hoje, aos 80 anos, em 2025, sentada na minha varanda, eu lembro daquele dia que a Lúcia me contou tudo, e o que eu vi com meus próprios olhos me cortou o coração. Aquela menininha de 7 anos estava sofrendo, e eu, mesmo quebrada, sabia que precisava ser forte por ela, custasse o que custasse. Eu estava tentando seguir a rotina na casa do seu Walter, mas estava difícil pra caramba. Acordava com o corpo doendo, os olhos inchados de chorar, e um peso no peito que não saía. Eu varria o quintal, lavava a roupa no tanque, fazia o café, tudo com a cabeça longe, pensando na Lúcia e no que o seu Walter tinha feito comigo. A dona Benta percebia que eu estava diferente e dizia: Joana, tu está muito calada. O que foi? Eu mentia, falando: nada, dona Benta, é só saudade da minha mãe. Mas por dentro, eu estava gritando, com vontade de contar tudo, mas o medo dele me calava. A Lúcia estava cada dia mais perto de mim, como se eu fosse a única pessoa que ela confiava naquela casa. Ela me seguia para o quintal, para a cozinha e ficava do meu lado, quietinha, com a boneca de pano no colo. Eu tentava animar ela, falando: Florzinha, quer me ajudar a descascar a mandioca? Ela assentia, com um sorrisinho tímido, e sentava na escada da cozinha, mexendo na mandioca com uma faquinha que eu dava para ela. Mas os olhos dela, tão tristes, me cortavam o coração, e eu sabia que ela estava carregando um peso que nenhuma criança devia carregar. Uma tarde, a gente estava no quintal, estendendo roupa no varal, com um sol quente batendo na cabeça. A Lúcia estava do meu lado, segurando os pregadores, e de repente falou baixinho: Juana, meu pai me chama de noite. Eu não gosto. Meu coração parou, e eu larguei a roupa no chão, sentindo um frio na barriga. Sentei na escada, puxei ela para o meu colo e perguntei: Te chama para quê, minha flor? Ela baixou a cabeça, apertando a boneca, e cochichou: Ele me leva para o escritório, Juana, e faz coisa que dói. Eu senti as lágrimas subirem e abracei ela forte, falando: Calma, Lúcia, tu não estás sozinha. Eu vou te ajudar, eu prometo. Eu chorei junto com ela, sentindo uma raiva que queimava o peito, e pensei: esse homem é um monstro. Ele machuca ela e me machucou, mas eu não vou deixar isso continuar. A Lúcia enxugou o rosto na minha blusa e disse: Juana, tu não conta pra ninguém, tá? Eu tenho medo que ele briga comigo. Eu segurei o rostinho dela e falei: Não, minha flor, eu não conto, mas a gente vai dar um jeito. Tu confia em mim? Ela assentiu, com os olhos cheios de lágrima, e eu senti um amor tão grande por ela que doía. Naquela noite, depois que a dona Clara foi pro quarto e a dona Benta terminou de lavar a louça, eu estava na cozinha, limpando o fogão, quando ouvi o seu Walter chamar a Lúcia. Ele disse: Lúcia, vem cá no escritório. Pai quer te mostrar uma coisa. Meu coração disparou, e eu larguei o pano,
com as mãos tremendo. A Lúcia me olhou, com o rosto branco de medo, e cochichou. Joana, eu não quero ir. Eu segurei a mão dela e falei, calma, Flor, eu vou com tu. Mas o seu Walter gritou, Joana, deixa ela, vai fazer teu serviço. Eu não tive escolha. E a Lúcia foi, com os passinhos lentos, como se fosse pro fim do mundo. Eu não aguentei ficar parada. Fui atrás, devagarinho, com o coração na boca, e me escondi atrás da porta do escritório, que estava entreaberta. Espiei pela fresta e o que eu vi me fez chorar sem fazer barulho. O seu Walter estava ajoelhado do lado da Lúcia, com a mão no rosto dela, falando, Tu é minha princesa, Lúcia. Ninguém precisa saber, tá? Ela estava tremendo, com a boneca apertada no peito, e balançou a cabeça, chorando baixinho. Pai, eu não quero. Me deixa. Mas ele riu, um riso feio que me deu nojo, e disse, Para de frescura, menina. Tu faz o que eu mando. Eu vi ele tocar ela de um jeito que não devia, e meu estômago revirou, com vontade de gritar e correr para tirar ela dali. Mas minhas pernas não mexiam. E o medo me travou, porque eu sabia que ele podia me machucar de novo, ou fazer pior com a Lúcia. Eu chorei escondido, com a mão na boca para não fazer barulho, sentindo uma raiva que eu nunca senti na vida. Pensei, mãe, me dá força, eu não posso deixar isso acontecer, ela é só uma criança. Mas antes que eu pudesse fazer alguma coisa, a dona Clara passou pelo corredor, e o seu Walter ouviu os passos dela. Ele levantou rápido, ajeitando a camisa, e disse, Vai pro teu quarto, Lúcia, agora. A Lúcia correu para fora, e eu me escondi atrás da cortina, com o coração batendo forte. Quando ela passou por mim, me viu e me abraçou, chorando alto. Joana, eu te falei, ele me machuca. Eu a levei pro quartinho dela, deitei ela na cama e fiquei fazendo cafuné, chorando junto, falando, Eu sei. Minha flor, eu vi, mas eu vou te salvar. Tu vai ver. Ela adormeceu no meu colo, com o rosto molhado de lágrima, e eu fiquei lá, olhando para ela, sentindo uma dor que rasgava o peito. Voltei para o meu quartinho, acendi a lamparina e chorei até não ter mais lágrima, agarrada no pano da minha mãe. Falei, mãe, eu vi com meus olhos, ele está machucando ela e eu não sei o que fazer. Eu estava quebrada, com a dor do que ele fez comigo e com a raiva do que ele estava fazendo com a Lúcia. Mas naquele momento, olhando para o teto, eu prometi, Lúcia, eu vou te tirar daqui. Nem que eu morra tentando, tu não vai mais sofrer. Eu sabia que estava num caminho perigoso, mas também sabia que não podia virar as costas para ela, porque aquele olhar dela, cheio de medo, me contava tudo o que eu precisava para lutar. Depois que eu vi o seu Walter machucando a Lúcia no escritório, com 30 e poucos anos de raiva e dor no peito, eu não conseguia mais viver sem medo naquela casa, lá em 1975, no interior de Goiás. Eu chorava toda noite, pedindo força para minha mãe, que estava tão longe, e prometia para Lúcia que ia salvar ela. Hoje, aos 80 anos, em 2025, sentada na minha varanda, eu lembro daqueles meses que vieram depois e o coração ainda aperta, porque o seu Walter não parava de me machucar e a dona Clara não queria ver a verdade. Mas a Lúcia precisava de mim e isso me dava um fio de coragem para continuar. Os dias na casa do seu Walter viraram um pesadelo que não acabava. Eu acordava com o corpo doendo, os olhos inchados de chorar e um medo que grudava na pele. O seu Walter não parava de me pegar. Ele entrava no meu quartinho quase toda semana, bêbado, com aquele cheiro de cachaça que me dava nojo, e fazia o que queria comigo. Uma noite, ele me segurou pelo braço e disse, Joana, tu é minha. Se abrir a boca, eu acabo contigo e com tua mãe, entendeu? Eu chorava, falando, seu Walter, por favor, me deixa, eu não aguento mais. Mas ele ria, um riso feio que me cortava a alma, e dizia, tu não tem para onde ir, menina, aqui tu obedece. Eu me sentia suja, com vergonha, como se o mundo tivesse me esquecido. Depois que ele saía, eu ficava encolhida na cama, chorando até não ter mais lágrima, agarrada no pano da minha mãe. Eu falava, mãe, ele me machuca toda hora.
Eu não sei mais o que fazer. Me ajuda. Mas o pior era saber que ele estava machucando a Lúcia também, e eu não conseguia parar ele. Eu pensava: Joana, tu está quebrada, mas ela precisa de ti. Tu não pode desistir. Então eu levantava, lavava o rosto com água fria e ia trabalhar, com o coração em pedaços, mas com a promessa de salvar a Lúcia me segurando de pé. A Lúcia estava cada dia mais grudada em mim, como se eu fosse a única luz naquela casa escura. Ela me seguia para todo canto, com a boneca de pano no colo, e ficava quietinha do meu lado, enquanto eu varria o quintal ou descascava mandioca na cozinha. Eu tentava animar ela, falando: Florzinha, olha que dia bonito. Quer me ajudar a regar as plantas? Ela assentia, com um sorrisinho que mal aparecia, e a gente ia para o jardim, molhando as flores com uma lata velha. Mas, toda vez que seu Walter passava por nós, ela se encolhia, e eu via o medo nos olhos dela, que nem um bichinho assustado. Uma tarde, a gente estava na cozinha, mexendo o feijão na panela, e a Lúcia disse: Joana, tu é minha melhor amiga, sabia? Meu coração apertou, e eu segurei a mãozinha dela, falando: Tu também é minha flor, e eu vou te proteger, tu vai ver. Ela me abraçou forte, e eu chorei baixo, sentindo um amor que doía, porque eu sabia que estava falhando com ela. Eu via o seu Walter levando ela para o escritório quase toda noite, e ela voltava com os olhos vermelhos. Sem falar nada, eu a levava para o quarto dela, fazia cafuné até ela dormir, e prometia: Lúcia, eu vou te tirar daqui, tu não vai mais sofrer. Eu sabia que precisava falar com a dona Clara, contar tudo, porque ela era a mãe da Lúcia e podia parar o seu Walter. Mas a dona Clara vivia no mundo dela, bordando na sala ou recebendo visita, com um olhar frio que não via nada. Um dia, juntei toda a coragem que eu tinha e fui até ela, enquanto ela estava na sala, mexendo na agulha e no pano. Eu disse: Dona Clara, eu preciso falar com a senhora. É sobre a Lúcia. Ela nem levantou os olhos e falou: Fala logo, Juana. Estou ocupada. Eu engoli seco e disse: Dona, o seu Walter está machucando ela. Eu vi, ele leva ela para o escritório de noite e faz coisa errada. Ela parou a agulha no ar, me olhou com raiva e disse: Tu está louca, Joana? Meu marido não faria isso. Tu está inventando coisa. Eu chorei, falando: Não, dona, eu vi com meus olhos. A Lúcia está com medo. A senhora precisa ajudar ela. Mas ela bateu a mão na mesa e gritou: Cala a boca, sua atrevida. Cuida do teu serviço e deixa minha família em paz. Eu saí da sala com as pernas tremendo e fui para o quintal, chorando alto, sentindo uma dor que rasgava o peito. Pensei: Mãe, ela não acredita. Ela não quer ver. O que eu faço agora? Naquela noite, deitei no quartinho, com a lamparina acesa, e chorei até a garganta doer, agarrada no pano da minha mãe. Falei: Mãe, ele me machuca. Machuca a Lúcia. E a dona Clara não faz nada. Me dá força para continuar. Eu estava com medo de tudo. Do seu Walter, da dona Clara, de perder a Lúcia. Mas o amor que eu sentia por aquela menininha de 7 anos me fazia levantar todo dia. Eu sabia que estava num lugar perigoso, que o seu Walter podia fazer pior, mas também sabia que não podia abandonar a Lúcia. Aquela sombra dele me seguia, mas o sorriso da Lúcia me dava um fio de esperança para lutar. Eu estava com 30 e poucos anos, e já fazia meses que eu estava naquela casa do seu Walter, lá em 1975, no interior de Goiás, carregando uma dor que não me largava. O seu Walter me machucava quase toda semana, e a Lúcia, aquela menininha de 7 anos, sofria nas mãos dele também. Eu tinha tentado falar com a dona Clara, mas ela não quis ouvir, e eu me sentia mais sozinha que nunca. Hoje, aos 80 anos, em 2025, sentada na minha varanda, eu lembro daquela noite que eu contei tudo para Dona Benta. E a gente fez um plano para salvar a Lúcia. Meu coração ainda chora, porque a culpa de não ter agido antes me pesava. Mas o amor por aquela menina me deu coragem para lutar. Eu estava num ponto que não aguentava mais guardar tudo no peito. O seu Walter
continuava me pegando no quartinho. E eu via ele levando a Lúcia para o escritório quase toda noite, voltando com os olhos cheios de lágrima. Eu a abraçava, fazia cafuné até ela dormir e prometia: Florzinha, eu vou te tirar daqui. Tu vai ver. Mas por dentro eu estava morrendo de medo, porque ele era forte, rico e eu era só uma empregada, com 30 e poucos anos, de dor e vergonha. Eu chorava toda noite, agarrada no pano da minha mãe, falando: Mãe, eu não sei mais o que fazer. Me ajuda a salvar ela. Uma noite, depois de lavar a louça, eu estava no quintal, olhando para o céu estrelado, com o vento frio batendo no rosto. A dona Benta veio até mim, com um pano na mão, e disse: Joana, tu está muito calada. O que está acontecendo? Eu não aguentei mais, e as lágrimas desceram quentes. Sentei na escada do quintal, com ela do meu lado, e desabafei. Dona Benta, o seu Walter está me machucando. Ele me pega no quartinho. E eu vi ele machucando a Lúcia também, no escritório. Ele faz coisa errada com ela? Eu chorei alto, com a mão na boca para ninguém ouvir, e ela me abraçou, chorando junto, falando: Meu Deus, Joana. Eu sabia que tinha coisa errada, mas não imaginava que era tão ruim. A dona Benta enxugou o rosto com um pano e disse: Juana, a gente precisa fazer alguma coisa. Não pode deixar isso continuar. Eu balancei a cabeça, com o coração apertado, e falei: Mas como, dona Benta? Ele é o patrão. Ninguém acredita na gente. Eu já tentei falar com a dona Clara, e ela me mandou calar a boca. Ela segurou minha mão e disse: A gente precisa fazer a dona Clara ver com os próprios olhos. Ela pode não acreditar na gente, mas se ela vir, ela vai ter que fazer alguma coisa. Ela é a mãe da Lúcia! Eu chorei mais, sentindo um fio de esperança, e perguntei: Mas como a gente faz isso? A dona Benta pensou um pouco, olhando para o céu, e disse: A gente tem que esperar um dia que tenha visita na casa, para ele não desconfiar e fazer a dona Clara ir para o escritório na hora que ele está com a Lúcia. Eu senti um frio na barriga, com medo de dar errado, e falei: Dona Benta, e se ele descobre? Ele disse que acaba comigo e com minha mãe se eu abrir a boca. Ela me abraçou forte e disse: Eu sei, Joana, é perigoso para caramba, mas a Lúcia não pode mais sofrer, e tu também não. A gente tem que tentar. Eu assenti, chorando baixo, e falei: Tá bom, eu faço qualquer coisa por ela. Naquela noite, deitei no quartinho, com a lamparina acesa, e chorei, agarrada no pano da minha mãe, mas dessa vez com um pouco de esperança. Falei: Mãe, a dona Benta tá comigo. A gente vai salvar a Lúcia. Me dá força para não desistir. Eu sabia que o plano era arriscado, que o seu Walter podia fazer pior se descobrisse. Mas também sabia que não podia mais ficar parada. A Lúcia estava se apagando, como uma vela no vento. E eu, com 30 e poucos anos de dor, ia ter que ser a coragem que ela precisava, mesmo com o medo me comendo viva. Eu estava com 30 e poucos anos, e já fazia meses que eu e a dona Benta tínhamos feito aquele plano para salvar a Lúcia. Lá em 1975, no interior de Goiás, o seu Walter continuava me machucando, e a Lúcia, de 7 anos, sofria nas mãos dele também. Mas a gente estava esperando o momento certo para fazer a dona Clara ver a verdade. Hoje, aos 80 anos, em 2025, sentada na minha varanda, eu lembro daquele dia que tudo mudou e o coração ainda aperta, porque a Lúcia estava tão assustada e eu chorei de medo e esperança, esperando que a dona Clara finalmente fizesse alguma coisa. A gente tinha combinado de esperar um dia que tivesse visita na casa, para o seu Walter não desconfiar de nada. Passaram semanas e eu estava ficando sem paciência, porque cada dia que a Lúcia sofria era um dia que eu me sentia mais culpada. Eu a abraçava toda noite, depois que ela saía do escritório, e dizia: Florzinha, aguenta mais um pouco. A gente vai te salvar, tu vai ver. Mas ela estava se apagando, com os olhos cada vez mais tristes, e eu chorava, falando: Mãe, me dá força, eu não posso falhar com ela. Finalmente, chegou o dia que a gente estava esperando. Era um domingo.
e a dona Clara tinha chamado umas amigas para tomar chá na sala, com bolo de fubá e café quentinho. O seu Walter estava na varanda, fumando charuto e rindo com os homens que vieram visitar. E a Lúcia estava comigo na cozinha, ajudando a dona Benta a lavar os pratos. Eu cochichei para a dona Benta: hoje é o dia, né? Ela sentiu, com os olhos sérios, e disse: é, Juana, a gente tem que fazer a dona Clara ir para o escritório na hora certa. Tu está pronta? Eu engoli seco, com o coração na boca, e falei: tô, dona Benta. Por ela, eu faço qualquer coisa. Eu tinha escrito um bilhete na noite anterior, com a mão tremendo, imitando a letra de uma das amigas da dona Clara no bilhete. Eu escrevi: Dona Clara, olha teu marido com tua filha no escritório. Tem coisa errada acontecendo. Eu dobrei o papel e deixei debaixo da porta da sala, onde ela estava com as visitas, e voltei para a cozinha, com as pernas bambas. A Lúcia me olhou e disse: Joana, tu está bem? Eu sorri, tentando não assustar ela, e falei: tô sim, Florzinha. Só tô com um pouco de calor. Vem me ajudar a secar os pratos. Mas por dentro, eu estava morrendo de medo. E se o plano desse errado? E se o seu Walter descobrisse? Ele já tinha me ameaçado, dizendo que acabava comigo e com minha mãe se eu abrisse a boca. Eu pensava: mãe, me protege. Não deixe ele me pegar. A dona Benta me deu um copo d'água e cochichou: calma, Joana. Vai dar certo. A gente está fazendo isso por ela. Eu assenti, mas o medo não saía, e eu só rezava para Dona Clara ler o bilhete e ter coragem de ir ver. De tarde, o seu Walter chamou a Lúcia, como ele sempre fazia. Ele disse: Lúcia, vem cá no escritório. Pai quer te mostrar uma coisa. A Lúcia me olhou, com um rosto branco de medo, e cochichou: Juana, eu não quero ir. Eu segurei a mãozinha dela e falei: eu sei, Flor, mas vai rapidinho. Eu tô aqui, tá? Ela foi com os passinhos lentos e eu senti um nó na garganta, sabendo o que ia acontecer. Fui atrás devagarinho e me escondi atrás da cortina do corredor, com o coração batendo forte que nem tamborim. Eu vi a dona Clara saindo da sala, com o bilhete na mão, e o rosto dela estava diferente, como se ela soubesse que alguma coisa estava errada. Ela foi para o corredor, devagar, e parou na porta do escritório, que estava entreaberta. Eu espiei pela fresta, e o que estava acontecendo lá dentro me fez chorar, sem fazer barulho. O seu Walter estava ajoelhado do lado da Lúcia, com a mão no rosto dela, falando: tu é minha princesa, Lúcia. Ninguém precisa saber, tá? Ela estava tremendo, com a boneca apertada no peito, e chorava baixinho. Pai, me deixa, eu não quero. A dona Clara ficou parada na porta, com os olhos arregalados, e eu vi o rosto dela ficar branco que nem papel. Ela viu tudo: o jeito que ele tocava a Lúcia, o choro dela, e eu sabia que ela não podia mais fingir que não estava acontecendo nada. Mas ela não fez nada na hora. Só virou as costas e voltou para a sala, com as mãos tremendo. Eu chorei escondido, com raiva e esperança ao mesmo tempo, pensando na Ana Clara. Tu viu agora? Tu tem que fazer alguma coisa. Ela é tua filha. A Lúcia saiu do escritório, correndo, e me abraçou no corredor, chorando alto. Joana, tu é minha amiga, né? Eu a levei para o quartinho dela. Deitei ela na cama e fiquei fazendo cafuné, chorando junto, falando: sou sim, minha flor, e tu tá segura comigo, eu prometo. Ela adormeceu no meu colo, com o rosto molhado de lágrima, e eu fiquei lá, olhando para ela, sentindo uma dor que rasgava o peito. Voltei para o meu quartinho, acendi a lamparina e chorei até não ter mais força, agarrada no pano da minha mãe. Falei: mãe, ela viu, a dona Clara viu, mas não fez nada. O que eu faço agora? Eu estava com medo que ela continuasse fingindo, mas também estava com esperança, porque ela não podia mais ignorar a verdade. Depois que a dona Clara viu o seu Walter machucando a Lúcia no escritório, com 30 e poucos anos de medo e esperança no peito. Eu estava esperando ela fazer alguma coisa lá em 1975, no interior de Goiás. A Lúcia, de 7 anos, estava sofrendo, e eu, mesmo quebrada pelos abusos do seu Walter,
não parava de lutar por ela. Hoje, aos 80 anos, em 2025, sentada na minha varanda, eu lembro daqueles dias que a dona Clara finalmente acordou. E o coração ainda chora, porque a Lúcia estava começando a ter esperança. E eu chorei de alívio e medo, sabendo que a gente estava perto de se livrar daquele pesadelo. Nos dias depois do flagrante, a dona Clara estava diferente. Ela não falava muito, mas os olhos dela estavam cheios de uma raiva que eu nunca tinha visto. Ela começou a vigiar o seu Walter, andando pela casa como uma sombra, e não deixava ele ficar sozinho com a Lúcia. Eu via ela parando na porta do escritório, toda vez que ele chamava a menina e dizia: Lúcia, vem cá, mãe precisa de ti, na sala. A Lúcia corria para ela, com um alívio no rostinho, e eu chorava escondido, pensando: Dona Clara, tu tá começando a ser mãe de verdade. Não para agora. A Lúcia estava mais leve, como se sentisse que alguma coisa estava mudando. Ela me abraçava toda hora e dizia: Joana, mamãe está ficando comigo. Ela não deixa ele me levar. Eu sorria, com os olhos cheios de lágrima, e falava: Tá vendo, Florzinha? Tua mãe te ama, ela vai te proteger. Mas por dentro, eu estava com medo, porque o seu Walter estava ficando irritado. Ele percebia que a dona Clara estava de olho e começava a gritar com ela na frente de todo mundo, falando: Mulher, para de me seguir. Tu está louca? A dona Clara não respondia, só olhava para ele com raiva, e eu sabia que ela estava juntando coragem. Uma noite, o seu Walter tentou me pegar de novo no quartinho. Ele entrou, bêbado, e disse: Joana, tu acha que escapou de mim, né? Eu tremi, mas dessa vez, alguma coisa dentro de mim gritou mais alto que o medo. Eu empurrei ele e falei: Seu Walter, me deixa. Tu não toca mais em mim, nem na Lúcia. Tu é um monstro. Ele ficou vermelho de raiva, levantou a mão para me bater e disse: Tu está muito atrevida. Menina, tu vai se arrepender. Mas eu corri para fora do quartinho, chorando, e me escondi na cozinha, com o coração na boca. Pensei: Mãe, me protege. Ele vai me pegar, mas eu não aguento mais. No dia seguinte, a dona Clara me chamou na despensa, enquanto a Lúcia brincava no quintal. Ela estava com os olhos vermelhos de chorar, e disse: Joana, eu sei. Eu vi tudo. Ele machuca minha filha. E eu sei que machuca tu também. Eu chorei alto, sentindo um alívio que doía, e falei: Dona Clara, a senhora viu. Agora a gente precisa tirar ela daqui. Ele não vai parar. Ela assentiu, com as mãos tremendo, e disse: Eu vou tirar minha filha daqui, Joana. Eu não vou deixar ele tocar nela nunca mais. Tu vem com a gente? Eu segurei a mão dela e falei: Vou sim, dona. Eu não abandono a Lúcia. A dona Clara começou a planejar a fuga, cochichando comigo e com a dona Benta na cozinha. Ela disse: A gente vai embora, de madrugada, quando ele estiver dormindo. Eu tenho um carro escondido na fazenda do meu irmão. A gente vai para lá. Eu assenti, com o coração batendo forte, e falei: Tá bom, dona Clara, a gente faz o que precisar, mas a Lúcia não pode mais sofrer. A dona Benta chorou baixo e disse: Eu fico aqui, Joana, para ele não desconfiar, mas vou rezar por vocês. Eu abracei ela chorando e falei: Obrigada, dona Benta. Tu foi minha força aqui. Naquela noite, eu deitei no quartinho com a lamparina acesa e chorei, agarrada no pano da minha mãe, mas dessa vez com um pouco de paz. Falei: Mãe, a dona Clara tá pronta. A gente vai salvar a Lúcia. Me dá força para essa fuga. Eu sabia que estava arriscando tudo, que o seu Walter podia nos pegar, mas também sabia que era a única chance da Lúcia. Aquela menininha de 7 anos estava começando a sorrir de novo, e eu, com 30 e poucos anos de dor, ia fazer qualquer coisa para ela ser livre, mesmo que doesse. Eu estava com 30 e poucos anos. E depois de meses de dor naquela casa do seu Walter, lá em 1975, no interior de Goiás, a dona Clara finalmente tinha decidido fugir com a Lúcia. E eu ia junto. A Lúcia, de 7 anos, não ia mais sofrer nas mãos daquele monstro. E eu, mesmo quebrada, estava pronta para ajudar. Hoje, aos 80 anos, em 2025,
Sentada na minha varanda, eu lembro daquela madrugada que a gente escapou e o coração ainda chora, porque a liberdade da Lúcia era tudo o que eu queria, mas a dor que eu carregava não saía de mim. A dona Clara tinha combinado tudo. A gente ia fugir de madrugada, quando o seu Walter estavam dormindo bêbado, e ela ia pegar o carro que estava escondido na fazenda do irmão dela. Eu passei o dia com o coração na boca, arrumando uma trouxinha com minhas coisas e as da Lúcia, enquanto ela brincava no quintal, sem saber de nada. Eu dizia: Florzinha, hoje tu vai dormir bem cedinho, tá? Ela assentia, com a boneca de pano no colo, e falava: Tá bom, Ruana, tu dorme comigo? Eu sorria, com os olhos cheios de lágrima, e falava: Hoje não, Flor, mas a gente vai ficar juntinha logo, tu vai ver. Naquela noite, o seu Walter bebeu mais que o normal, rindo alto na sala, com uma garrafa de cachaça na mão. A dona Clara estava quieta, fingindo bordar, mas eu via as mãos dela tremendo. Quando ele finalmente caiu no sono, roncando no sofá, ela me olhou e cochichou: Joana, é agora, pega a Lúcia e vem. Eu corri para o quarto da Lúcia, que estava dormindo, e a peguei no colo, com a boneca e tudo. Ela acordou, assustada, e disse: Juana, que está acontecendo? Eu beijei a testa dela e falei: Calma, minha flor. A gente está indo para um lugar seguro. Tu confia em mim? A dona Clara pegou a chave do carro e a gente saiu pela porta dos fundos, devagarinho, com o coração batendo forte que nem tamborim. A noite estava escura, sem lua, e o barulho dos grilos parecia alto demais. Eu segurava a Lúcia no colo, com a trouxinha nas costas, e a dona Clara ia na frente, olhando para trás a cada passo, com medo que ele acordasse. A gente andou rápido até o carro, que estava escondido atrás de umas árvores, e a dona Clara abriu a porta, falando: Entra, Joana, rápido! Eu coloquei a Lúcia no banco de trás, deitei ela no meu colo, e a dona Clara ligou o carro, com as mãos tremendo. Quando o carro começou a andar, eu olhei para trás, para o casarão que estava ficando pequeno, e chorei baixo, sentindo um alívio que doía. A Lúcia estava no meu colo, segurando minha mão, e cochichou: Joana, a gente está fugindo do papai. Eu assenti, com as lágrimas caindo, e falei: Tá sim, Florzinha, ele não vai mais te machucar, nunca mais. Ela me abraçou forte, e eu chorei mais, pensando: Mãe, a gente conseguiu, ela está segura agora. A dona Clara dirigia, com o rosto molhado de lágrima, e dizia: Minha filha, me perdoa, eu demorei para te salvar, mas agora tu está comigo. A gente rodou por horas, com o carro sacolejando na estrada de terra. E o silêncio dentro do carro era pesado, só quebrado pelo choro baixo da dona Clara. Eu olhava para Lúcia, que tinha adormecido no meu colo, e pensava na minha mãe, na roça e no quanto eu queria voltar para ela. Mas também pensava na dor que eu carregava, no que o seu Walter tinha feito comigo, e chorava, falando: Mãe, eu salvei ela, mas eu estou quebrada, me ajuda a me curar. A Lúcia acordou de repente, me abraçou e disse: Juana, tu é minha melhor amiga, eu te amo. Meu coração apertou, e eu falei: Eu também te amo, minha flor, tu é meu anjinho. Chegamos na casa da tia da dona Clara, uma mulher chamada Dona Margarida, que morava numa cidadezinha longe. Ela abriu a porta, com os olhos cheios de lágrima, e disse: Clara, minha irmã, tu fez o certo. Vem cá. A dona Clara abraçou ela, chorando alto, e falou: Margarida, ele machucava minha filha. Eu não podia mais ficar lá. A dona Margarida nos levou para dentro, fez um chá quente, e a Lúcia dormiu num quartinho simples, com a boneca no peito. Eu sentei na varanda da casa, olhando para o céu, e chorei, sentindo a liberdade da Lúcia, mas também a dor que ainda morava em mim. Naquela noite, deitei num colchão no chão, com a Lúcia do meu lado, e chorei baixo, agarrada no pano da minha mãe. Falei: Mãe, a gente fugiu, ela tá segura, mas eu ainda sinto ele em mim. Me ajuda a esquecer. Eu sabia que a Lúcia estava livre, que ela ia crescer sem aquele monstro, mas eu, com 30 e poucos anos de cicatrizes, ia carregar aquela dor por muito tempo. Mesmo assim, olhando para ela dormindo, com um sorrisinho no rosto,
Eu senti uma paz que valia tudo. Depois que a gente fugiu na madrugada, com 30 e poucos anos de dor e esperança no peito, eu, a Dona Clara e a Lúcia começamos uma vida nova, na casa da Dona Margarida, lá em 1975, no interior de Goiás. A Lúcia, de 7 anos, estava finalmente segura, mas eu ainda carregava as cicatrizes do que o seu Walter fez comigo. Hoje, aos 80 anos, em 2025, sentada na minha varanda, eu lembro daqueles meses que vieram depois e o coração ainda chora, porque a justiça chegou para o seu Walter. E a Lúcia me agradeceu de um jeito que me fez chorar, de amor e saudade. A gente ficou na casa da Dona Margarida, numa cidadezinha pequena, onde ninguém sabia da nossa história. A Lúcia começou a sorrir mais, brincando no quintal com umas galinhas que a Dona Margarida criava. E a Dona Clara estava mais leve, cuidando da filha como nunca tinha feito antes. Eu ajudava na casa, varrendo, cozinhando, mas meu coração estava pesado, porque eu sentia falta da minha mãe. A Dona Luzia e as lembranças do seu Walter não saíam da minha cabeça. Eu chorava toda a noite, falando: Mãe, eu salvei a Lúcia, mas eu estou quebrada. Me ajuda a me curar. Um dia, a Dona Margarida chegou com uma notícia que fez meu coração disparar. Ela disse: Juana, a Dona Benta mandou uma carta. O seu Walter foi preso. Eu sentei na cadeira, com as pernas bambas, e pedi: Conta tudo, Dona Margarida. Por favor. Ela explicou que a Dona Benta, que tinha ficado na casa do seu Walter, não aguentou mais e foi no delegado da cidade. Ela contou tudo, que ele machucava a Lúcia que me machucava, e o delegado acreditou, porque outras mulheres da cidade também tinham falado coisas ruins dele. O seu Walter foi preso, e a Dona Benta disse que ele estava apodrecendo na cadeia, onde ele merecia estar. Eu chorei alto, sentindo um alívio que doía, e falei: Mãe, ele está pagando. A Lúcia está livre de verdade agora. A Dona Clara ouviu e me abraçou, chorando junto, e disse: Joana, tu foi um anjo para minha filha. Obrigada por tudo. A Lúcia correu para mim, me abraçando forte, e disse: Joana, tu me salvou. Eu te amo. Eu chorei mais, beijando a testa dela, e falei: Eu também te amo, minha flor. Tu é meu anjinho. Naquela noite, deitei no colchão, com a Lúcia dormindo do meu lado, e chorei de gratidão, falando: Mãe, a justiça chegou. Ela está segura, mas eu sabia que estava na hora de voltar para minha mãe. Eu estava com saudade da Dona Luzia e precisava contar tudo para ela, mesmo que doesse. A Dona Clara disse: Juana, tu pode ir, a gente está bem agora e a Lúcia nunca vai esquecer tu. Eu arrumei minha trouxinha, abracei a Lúcia e a Dona Clara, chorando, e falei: Lúcia, tu cresce forte, tá? E me escreve, eu quero saber de ti. Ela assentiu, com os olhos cheios de lágrima, e disse: Eu vou, Joana. Tu é minha melhor amiga. Eu peguei um ônibus para minha cidade, com o coração apertado, mas feliz por ela. Quando cheguei na casinha de taipa da minha mãe, o sol estava se pondo, e a Dona Luzia estava na porta, com a enxada na mão, esperando o dia acabar. Ela me viu, largou a enxada e correu para mim, gritando: Minha filha, tu voltou, meu Deus! Eu abracei ela, chorando alto, e falei: Mãe, eu voltei, mas eu passei por tanta coisa, me perdoa por demorar. A gente sentou na varanda e eu contei tudo: o que o seu Walter fez comigo, o que fez com a Lúcia e como a gente fugiu. Eu chorei no colo dela, falando: Mãe, ele me machucou, eu me sinto suja, mas eu salvei ela. Tu tá orgulhosa de mim? A Dona Luzia chorou junto, passando a mão no meu cabelo, e disse: Joana, tu é minha guerreira. Eu estou muito orgulhosa. Tu salvou aquela menina, e agora tu está aqui comigo. Eu chorei mais, sentindo o amor dela me curando um pouco, e falei: Mãe, eu vou carregar essa dor para sempre, mas saber que a Lúcia está bem me dá paz. Naquela noite, dormi na cama da minha mãe, com ela me abraçando, e pela primeira vez em meses eu dormi sem pesadelo,
sentindo o cheiro da roça que me lembrava quem eu era. Meses depois, recebi uma carta da Lúcia, escrita com a letra tortinha dela. Ela disse: Joana, eu tô bem. Mamãe está cuidando de mim. E eu brinco todo dia. Obrigada por me salvar. Tu é meu anjo. Eu chorei, agarrada na carta, e falei: Mãe, ela está feliz. Valeu tudo. Eu sabia que o seu Walter estava preso, que ele teve o fim que mereceu, e que a Lúcia estava livre para ser criança. Mas eu, com 30 e poucos anos de cicatrizes, ia levar tempo para me curar. E o amor da minha mãe e da Lúcia me ajudava a seguir em frente. Eu tô aqui, com 80 anos, sentada na varanda da minha casinha, no interior de Goiás. Em 19 de março de 2025, olhando o céu vermelho do sol que está caindo devagar, minha vida foi cheia de luta, de dor que corta o peito, mas também de um amor que me fez ser forte. Eu contei para vocês essa história que começou lá em 1975, quando eu tinha 30 e poucos anos, e vivi um pesadelo na casa do seu Walter. Mas salvei a Lúcia, aquela menininha de 7 anos que virou meu anjinho. E eu sei que fiz o que era certo, mesmo que as cicatrizes ainda doam. Depois que eu voltei para a casa da minha mãe, a dona Luzia, a vida foi devagar, mas cheia de amor. Eu trabalhava na roça com ela, plantando milho e feijão. E toda noite, a gente sentava na varanda, olhando as estrelas, e ela dizia: Joana, tu é minha guerreira, eu te amo! Eu chorava no colo dela, falando: Mãe, eu te amo também. Tu me ajudou a me curar. Mas as lembranças do que o seu Walter fez comigo e do que ele fez com a Lúcia não saíam da minha cabeça. Eu sonhava com ele quase toda noite. Acordava chorando e pedia: Mãe, me ajuda a esquecer. Eu não aguento mais. A Lúcia me escrevia sempre, com a letra tortinha dela, e cada carta era um pedacinho de alegria no meu coração. Ela contava que estava crescendo feliz, que a dona Clara tinha virado uma mãe de verdade, e que ela brincava todo dia com as amigas, na cidadezinha onde moravam. Uma carta que ela mandou, quando já tinha uns 15 anos, me fez chorar alto. Ela escreveu: Joana, eu nunca vou esquecer tu. Tu me salvou. Hoje eu sou feliz por tua causa. Tu é meu anjo. Eu abracei a carta, chorando, e falei: Minha flor, tu está bem. Isso é tudo que eu queria. Tu é meu anjinho também. A gente trocou carta por muitos anos e eu vi ela crescer pelas palavras dela. Quando ela fez 18 anos, ela me mandou uma foto e eu chorei de emoção, vendo ela tão bonita, com o cabelo loiro preso num rabo de cavalo e um sorriso que brilhava. Ela escreveu: Joana, eu vou ser professora, para ajudar outras crianças como tu me arrudo. Eu mostrei a foto para minha mãe, que já estava bem velhinha, e falei: Mãe, olha a Lúcia, ela tá tão linda. Ela vai fazer o bem para o mundo. A dona Luzia sorriu, com os olhos cheios de lágrima, e disse: Joana, tu deu um futuro para ela. Tu é uma bênção. O seu Walter teve o fim que mereceu. Ele ficou na cadeia por muitos anos, e a dona Benta, que virou minha amiga para a vida toda, me contou que ele morreu lá dentro, sozinho, sem ninguém para chorar por ele. Eu não senti pena, porque ele era um monstro, e a justiça de Deus chegou para ele. Eu chorei, não de tristeza, mas de alívio, falando: Mãe, ele não vai mais machucar ninguém. A Lúcia está livre de verdade. A dona Benta me visitava de vez em quando, e a gente sentava na varanda, lembrando de tudo, e ela dizia: Joana, tu foi muito corajosa. Eu admiro tu. Eu chorava, abraçando ela, e falava: Dona Benta, tu me ajudou. Sem ti, eu não ia conseguir. Hoje, aos 80 anos, eu olho para trás e vejo que minha vida foi marcada por aquela história. As cicatrizes que o seu Walter deixou em mim nunca sumiram de verdade, mas o amor que eu senti pela Lúcia e o amor da minha mãe me deram força para viver. Eu choro ao lembrar da dor, mas também choro de gratidão, porque a Lúcia está bem, e eu sei que fiz a diferença na vida dela. Ela me manda carta até hoje, e na última, ela disse que tem uma filha, e deu o nome de Joana, em minha homenagem. Eu chorei alto, falando: Minha flor, tu me fez tão feliz, eu te amo para sempre. Eu quero pedir para vocês que estão me ouvindo, comentem aí de onde vocês estão escutando
essa história, tá bom? Eu estou aqui com 80 anos de luta, mas com um coração cheio de amor. E saber que vocês me ouviram me faz sentir que minha história valeu a pena.